Bem, hoje a gente vai, então, completar a parte de gaussiana multivariada e distância de Mahalanobis, que é um material importante para o que vem a seguir, para algumas das técnicas de análise de dados que a gente vai aprender. Acho que minha tela está sendo compartilhada. Tá, né? Tá. Ok. Então, lembrando aqui, continuando de onde a gente parou, na aula passada, a gente estava tentando criar uma noção de distância que levasse em conta a distribuição estatística dos dados e não apenas uma distância clássica euclidiana, a distância matemática que a gente está acostumado. E a gente começou com esse exemplo, onde eu tinha dois tipos de pressão, medir a pressão sistólica e diastólica nos dois eixos aqui, e eu tinha tentado convencer vocês de que uma boa maneira de medir distâncias era considerar que pontos ao longo de elipses em torno do ponto central, do ponto do perfil esperado aqui, que é o ponto M1, M2, a média da variável 1, a média da variável 2, que essas elipses elas seriam pontos a uma igual distância desse centro, significando que você tem que andar mais unidades ao longo do eixo horizontal do que unidades ao longo do eixo vertical para você chegar a, digamos assim, a fronteira dos dados, né? A região onde os indivíduos saudáveis têm a sua pressão. Então, você precisava, para chegar nessa fronteira, caminhar mais unidades ao longo do eixo horizontal do que ao longo do eixo vertical. Isso por causa do desvio padrão diferente de cada uma das variáveis. Então, você tem o desvio padrão é muito maior no eixo horizontal do que no eixo vertical. Isso significaria, então, que a ideia, na verdade, é que você deve andar igual quantidade de desvios padrão em cada variável para você andar distâncias equivalentes. Quer dizer, o equivalente a caminhar 2 desvios padrão ao longo da unidade da variável 1 é igual a andar 2 desvios padrão ao longo da variável 2. Então, por causa disso, a noção de distância ela está representada nessa fórmula que está aqui, é a raiz quadrada dessa soma de quadrados, igual na distância euclidiana. Só que na distância euclidiana, em vez da gente simplesmente pegar o y1, y2, o ponto y1, y2 que estaria aqui no plano, em alguma posição do plano, em vez da gente pegar esse ponto e medir a distância euclidiana até o centro, que tem coordenadas 120 e 80, é esse 120 que está aqui e esse 80 que estão aparecendo aqui, são as coordenadas do ponto M1, M2, ou Mi1, Mi2. Em vez da gente simplesmente estar pegando essa diferença, a gente está dividindo o tamanho dessa distância na coordenada horizontal pelo desvio padrão, de maneira que o que a gente tem aqui, essa razão, é o tamanho do desvio relativamente ao desvio padrão. Quer dizer, quantos desvios padrão a gente está se desviando na escala horizontal e aqui quantos desvios padrão da variável 2 a gente está se desviando na variável vertical, na variável 2. E, no final das contas, um resultado de Gaal é que essa expressão, essa equação, se você fixar essa distância igual a 1, o conjunto de pontos do plano y1 e y2 que satisfazem essa equação formam uma elipse, essa elipse que está desenhada aqui. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da aula de hoje. Então, se você trocar, em vez de colocar a distância 1, colocar uma distância genérica C, o conjunto de pontos y1 e y2 que satisfazem isso daqui formam uma elipse. Essa elipse tem o centro em 120 e 80, ela tem os eixos maior e menor proporcionais, aqui o tamanho da elipse muda com C, né? Os eixos eles têm comprimentos iguais a C sigma 1 e C sigma 2. Então, aumentando o C, você aumenta o tamanho dos eixos, porque a elipse vai aumentando, mas elas são concêntricas. Então,
o eixo maior em relação ao eixo menor, se você fizer a razão, esse C vai embora, né? E fica constante, e é por isso que essas elipses aqui são simplesmente zooms que a gente dá. À medida que você aumenta o C, essa elipse, você está simplesmente dando um zoom nela. Bom, acontece que toda essa argumentação, essa noção de distância, ela pode ser escrita desse jeito mais complicado, que vai ser importante para a gente generalizar ela logo em seguida, e que é a seguinte: essa expressão, então, a distância antes era a raiz quadrada, agora pegando a distância ao quadrado, essa distância ao quadrado aqui, ela pode ser escrita dessa forma matricial que está aqui embaixo. Eu estou pegando o vetor com as coordenadas y, o ponto com a coordenada y, y1, y2, menos o ponto que identifica o valor esperado, as médias. Esse vetor é um vetor coluna, um vetor 2 por 1. Aqui é o mesmo vetor deitado, transposto, esse símbolo é de transposição. E aqui no meio, uma matriz diagonal, exatamente para cair nessa fórmula aqui. Para fazer essa operação, nessa matriz aqui, o que a gente põe é uma matriz diagonal com as variâncias aqui no meio. E essa matriz está invertida. Então, essa matriz diagonal invertida. Então, é um jeito complicado de escrever essa fórmula simples que está aqui em cima. E por que a gente vai fazer isso? Porque a fórmula geral realmente que a gente quer é essa que está aqui. Se a gente tentar expandir a fórmula geral, ela vai ficar mais complicada, porque essa matriz sigma que vai aparecer aqui, ela vai deixar de ser diagonal. Então, vamos ver isso em seguida. Então, está aqui a fórmula da distância que a gente está olhando. Essa matriz aqui é uma matriz diagonal. Observa que como os elementos que estão na diagonal são variâncias, então eles são valores positivos, maiores do que zero. Estritamente maior que zero. Você não tem uma variável com variância zero, porque aí a variável ela não teria variabilidade, ela seria constante. Não faz sentido a gente fazer análise com variáveis, né, variáveis que são constantes. Então, esses números que estão aqui, eles são estritamente maiores que zero. O caso mais realista, ainda pensando em só duas variáveis, é esse daqui em que a nuvem de pontos, ela tem alguma inclinação, existe alguma correlação entre as variáveis. Nesse caso, aquele gráfico que eu estava fazendo antes, ele é irreal. O gráfico, se você compara, faz gráfico de pressão diastólica e pressão sistólica de um bando de indivíduos, aqui 250 indivíduos, o que a gente vê é um gráfico similar a esse daqui, onde existe algum tipo de associação entre as variáveis. Quando o indivíduo tem uma pressão sistólica muito grande, ele tende a ter uma pressão diastólica também maior do que a média dela, que é 80. Então, ele passa a ter essa estrutura de correlação positiva entre as variáveis. Podia ser negativa, dependendo das variáveis que a gente vai estar estudando, mas o fato é que a nuvem de pontos, ela não tem uma disposição, os eixos que formam aquela elipse, eles não são paralelos aos eixos coordenados. Então, fazendo o mesmo raciocínio intuitivo que a gente fez antes, é fácil imaginar que agora, então, a noção de distância deveria ser um pouco diferente e a gente deveria considerar, se você ficou convencido do que eu expliquei na aula passada, você também deveria ser fácil agora aceitar que pontos que estão nessa linha vermelha seriam os pontos equidistantes do centro. Eles têm uma certa... Então, esse ponto que está aqui, praticamente em cima da elipse, ele está igualmente distante desse centro quanto esse outro ponto aqui. Não, a noção de distância, de afastamento, então, do perfil esperado, ela seria também elíptica, igual a gente falou antes, mas agora uma elíptica inclinada. E essa inclinação, ela depende do grau de associação entre as variáveis. Então, como é que a gente mede distâncias nessa formulação agora? A medida de distância é exatamente a mesma de antes. É chamado de forma quadrática, é exatamente aquela que a gente falou antes, o vetor y menos a média. Aqui é ele mesmo deitado, de novo, como um vetor linha.
E aqui é a matriz sigma menos 1, só que agora essa matriz sigma que está aparecendo aqui, ela não é mais diagonal. Essa matriz sigma que vai aparecer aqui é a matriz de covariância entre as variáveis. Na diagonal são os mesmos valores de antes, as variâncias, mas agora fora da diagonal, em vez de aparecer 0 e 0, o que vai aparecer é um número que depende da correlação entre as variáveis. Rho aqui, a correlação entre as variáveis, que é um número entre menos 1 e 1, e aqui o desvio padrão da variável 1, o desvio padrão da variável 2. Esse número que aparece aqui é chamado de covariância. É um número com muito menos intuição do que a correlação propriamente dita, mas, infelizmente, nessa matriz que está aqui, que é a matriz de distância, o que aparece não é a matriz de correlação entre os valores, mas é a matriz que envolve as variâncias e covariâncias. Você pode forçar a aparecer aqui a matriz de correlação, mas aí vai ficar uma fórmula um pouco mais extensa do que essa, e acaba que a gente acaba trabalhando com essa matriz mesmo, em vez de querer forçar a aparecer só as correlações aqui. Então aparece a covariância mesmo. E a gente costuma escrever isso aqui, cov de y1 e y2 é a covariância, que é essa fórmula que está aqui. Às vezes eu escrevo sigma12 significando a covariância entre a variável 1 e a variável 2. Então, a noção de distância é essa agora. A noção de distância ela tem essa relação com a elipse. Isso daqui, de novo, voltando lá do modelo em Gaal, em geometria analítica, isso daqui é a fórmula se você fixar isso aqui igual a uma constante, igual a 1, por exemplo, o conjunto de pontos y do plano que satisfaz isso daqui igual a 1 forma uma elipse. Essa elipse, ela está aqui com esse centro, e como é que eu acho os eixos dessa elipse aqui? Isso é interessante, os eixos da elipse são os autovetores da matriz sigma menos 1. A matriz sigma, que é uma matriz 2 por 2, então ela tem dois autovetores, e esses autovetores são exatamente essa linha que está aqui, um desses vetores está nessa direção e o outro está nessa outra direção aqui. Além disso, o tamanho do eixo, quer dizer, qual dos eixos aqui que é grande, qual que é o eixo que é grande, qual que é o eixo que é pequeno, quanto que um é maior do que o outro, o tamanho de cada eixo da elipse é proporcional à raiz quadrada do alto valor correspondente àquele alto vetor. Bom, tem duas coisas. Primeiro, se a gente for tirar a raiz, esse alto valor deveria ser positivo. Ele vai ser positivo, eu vou ter sempre dois autovetores dessa matriz, eles vão ser diferentes. Mais do que isso, aqui esses autovetores estão parecendo que são ortogonais entre si. Por que nem sempre dois autovetores de uma matriz são ortogonais entre si? Então, como é que é isso daqui? Então, vamos lá, vamos rever aqui um pouquinho noções de autovetor e autovalor de matrizes. E eu estou concentrado... Espera aí, falhou aqui. Eu estou concentrado, eu vou me concentrar bastante nessa matriz de variâncias e covariâncias. Mas deixa eu relembrar a definição geral, genérica de autovetor. Você tem uma matriz quadrada de números reais. Não vou querer entrar com números complexos aqui, tá? Então, a matriz é uma matriz de números reais. Uma matriz quadrada de números reais. Um vetor y, ele é autovetor dessa matriz A, se isso daqui for verdade. Quer dizer, se você, ao aplicar essa matriz A nesse vetor, você simplesmente recupera novamente o próprio vetor, multiplicado por uma constante. Essa constante lambda que está aqui, ela pode até ser um número complexo, lá em Gaal você veria isso. Essa constante lambda ela é chamada de alto valor associado, né, ao alto vetor y. Na nossa situação de distância estatística, em que a gente está usando essa matriz, a inversa da matriz de covariância, a gente tem dois resultados especiais, muito especiais. Primeiro é que a gente sempre vai ter dois autovetores ortogonais entre si.
Em segundo lugar, os autovalores associados com esses autovetores serão sempre reais e positivos. Então, não vai aparecer número complexo, não vai aparecer autovalor negativo, não vai aparecer autovalor igual a zero, não. São reais e positivos. E, portanto, a gente pode tomar a raiz quadrada deles, invertê-los, etc. Então, esse resultado aqui é um resultado bastante importante, é chamado a decomposição espectral de uma matriz, e a gente vai voltar nisso daqui a alguns slides. É um teorema que eu vou explicar o teorema, então eu só estou adiantando um pouquinho o resultado dele aqui. Então, vamos voltar aqui, vamos pensar o que são, então, os autovetores e autovalores. Autovetor, a definição matemática é simplesmente essa daqui. É um vetor tal que, quando você aplicar a matriz A nele, você recupera ele, de novo, multiplicado por uma constante. Mas e daí? O que isso quer dizer? Bom, primeiro deixa eu mostrar alguns resultados importantes aqui, porque ora eu vou mexer com a matriz sigma, ora eu vou mexer com a matriz sigma menos 1, então, eu vou precisar, às vezes, associar, falar de autovalor de uma, autovalor da outra, autovetor de uma, autovetor da outra. Então, uma notícia boa é que, primeiro, os autovetores de uma matriz e da sua inversa são os mesmos. Por que isso é verdade? Suponha que V seja um autovetor de uma matriz sigma com um autovalor lambda maior que zero. Se você tem aqui sigma aplicado em V igual a lambda V, então vou multiplicar, supondo então que existe, né, a inversa dessa matriz aqui, vou multiplicar dos dois lados aqui dessa igualdade pela matriz sigma menos 1. Como é a multiplicação matricial, vou multiplicar pela esquerda isso aqui. Então eu multiplico pela esquerda dos dois lados, isso daqui gera a matriz identidade. Então vai ficar simplesmente a identidade vezes V é V. Aqui pelo lado direito, isso aqui é uma constante, eu vou passar ela aqui para frente, então eu tenho, agora o que eu tenho? Eu tenho um vetor V, aquele mesmo vetor V que eu tinha lá no início, quando eu pego a matriz sigma menos... desculpe, e aí passo simplesmente o lambda aqui para baixo, dividindo aqui, tá? Então, 1 sobre lambda aqui. Aqui esse lambda devia ter sumido, né? Porque eu passei ele para cá. Esqueci de apagar ele aqui do slide. Peraí. Só um pouquinho. Faz só por fora, né? Por favor. Ok. Ô, gente, então, continuando. Eu estou aqui com esse lambda, ele tinha que ter sumido daqui, né? Então, o que aparece? A matriz sigma menos 1, o V, ele é autovetor também da matriz sigma menos 1, com um autovalor igual a 1 sobre lambda. Então, porque aplicar a matriz sigma menos 1 ao vetor V, você simplesmente recupera novamente o vetor V multiplicado por 1 sobre lambda. Lembra que esse cara aqui tinha que estar... Não devia estar aqui. Tinha que estar... Não tinha que ter nada aqui. Esqueci de apagar esse cara. Então é isso. Então isso significa que se V é autovetor de sigma, V também é autovetor de sigma menos 1. E mais do que isso até, se o autovalor do V para sigma é lambda, o autovalor do mesmo V para sigma menos 1 é o inverso do lambda, 1 sobre lambda. Isso aqui tudo, esse resultado, depende de você ter um autovalor que seja diferente de zero, né? Ele podia ser negativo aqui também, né, para poder passar aqui para o outro lado, você tem que ter um valor diferente de zero. Eu estou mostrando esse resultado só na situação em que o autovalor é positivo, porque esse vai ser o caso dessas matrizes aqui, isso vai vir lá do teorema que eu vou falar lá na frente, o teorema da decomposição espectral. Então, como é que a gente generaliza a distância estatística para K dimensões? Então, eu estou pensando agora num vetor aleatório que tem K coordenadas, y1 até yk. Eu tenho a média de cada uma dessas variáveis aleatórias, 1 e 2. Isso aqui, de novo, sempre apresentando os vetores como vetores colunas, tá, gente? Sempre, mesmo que eu desenhe, eu escreva ele assim deitado, para a gente o vetor é sempre um vetor coluna.
Em seguida, eu vou calcular, criar uma matriz sigma, que é uma matriz K por K, com, na diagonal vão ter as variâncias de cada uma dessas variáveis, e fora da diagonal eu vou ter a covariância entre o par de variáveis correspondente. Então, na posição IJ, eu vou ter a covariância entre a variável I e a variável J. O que é a covariância? É a correlação entre a variável I e J, vezes o desvio da variável I, vezes o desvio padrão da variável J. Então, a distância estatística generalizada para um vetor agora de dimensão K é apresentada dessa maneira que está aqui. O vetor, esse vetor, é a diferença, é o quanto que o y se afasta do vetor de médias, então o desvio do vetor y em relação ao vetor de médias, mas aí, em vez da gente simplesmente calcular, olhar para esses desvios, né, face value, né, com valor de face, a gente padroniza isso, a gente multiplica por essa matriz sigma menos 1 aqui, a gente envolve esses vetores, esses desvios, considerando os desvios padrão de cada uma das variáveis correspondentes e o grau de associação que elas têm para realmente medir a distância entre os pontos. Além disso, pontos que são equidistantes de mu, desse mu, vão formar o que a gente chama, como a gente está em várias dimensões, a gente fala que é uma elipsoide em K dimensões, com eixos nas direções dos autovetores de sigma, dessa matriz aqui, e com tamanhos proporcionais aos respectivos autovetores da matriz. Em 3 dimensões, ainda é possível a gente visualizar. Se a gente tivesse 3 variáveis, 1, 2 e 3, a nuvem de pontos estaria aqui, quando o ponto central aqui seria o vetor de médias das 3 variáveis, e a gente teria esse elipsoide, né, que é então uma elipse tridimensional. Aqui ele está tentando visualizar eles de novo. E com os eixos aqui, eles vão estar associados com o desvio que você tem de uma variável em torno da média dela, e também com as correlações das variáveis. Então, não é simplesmente o desvio, não é simplesmente o sigma 1, são os autovetores associados com essa matriz aqui. A gente vai, até o final da aula, a gente vai voltar nesse... Eu estou apresentando os resultados sem dar as demonstrações, né? Mas a gente vai voltar neles numa forma meio espiral várias vezes ao longo dessa aula. Então, por exemplo, a primeira afirmação que eu fiz ali atrás era a seguinte: essa sigma é a matriz de covariância de um vetor aleatório, e quando essa matriz é uma matriz de covariância, a gente tem o seguinte resultado. Primeiro, a gente sempre tem K autovetores ortogonais entre si, e os autovalores associados com esses autovetores são reais e positivos. Essa afirmação ela é uma consequência do teorema espectral de álgebra linear. Geralmente, esse teorema é uma das últimas coisas que... costumava ser uma das últimas coisas apresentadas no curso de Gaal. Para todo ponto y, que não seja o vetor esperado mu, a gente quer que a distância do y até o mu seja estritamente maior que zero. Uma matriz que tem a distância, né, a noção de distância envolvendo essa matriz. Se toda vez que um y, diferente do mu, tiver essa condição aqui maior que zero, estritamente maior que zero, porque todo ponto y, se ele não é exatamente igual ao mu, ele está afastado do mu. Então, ele tem uma certa distância em relação ao mu. Deveria ser, então, um valor maior que zero. Então, se eu colocar qualquer matriz aqui, eu vou ter, ao terminar de fazer essa conta com um y diferente de mu, eu vou ter sempre um número maior que zero. Essa é uma operação matricial complicada. Essa matriz aqui é uma matriz K por K. Sempre eu vou ter isso aqui maior que zero? Não. Tem várias matrizes que você pode enfiar aqui que esse negócio pode dar estritamente menor que zero. Então, isso é desagradável. Você não quer criar uma noção de distância em que, ao colocar uma matriz aqui no meio, você tenha
o y diferente do mu, mas com uma distância negativa em relação ao mu. Então, uma matriz que, ao ser colocada aqui no meio, uma matriz A, que faz com que essa conta seja sempre maior que zero, toda vez que o y for diferente do mu, é chamada uma matriz definida positiva. A notícia boa é que quando essa matriz é a matriz de covariância entre as variáveis, uma matriz K por K, a gente vai ter realmente uma matriz definida positiva aqui. Então, a matriz, felizmente, né, quando essa matriz que está aqui no meio é a matriz de covariância, a gente tem a garantia de que isso daqui ela é uma matriz definida positiva, ou seja, isso daqui sempre vai ser estritamente maior que zero se o y for diferente do mu. A normal multivariada, o que ela faz? Ela pega essa noção de distância que a gente acabou de definir e coloca aqui no expoente da exponencial. Quer dizer, a matriz densidade de probabilidade de uma gaussiana multivariada é simplesmente uma constante, para que a densidade integre 1, é uma constante vezes a exponencial da distância do y até o mu. Ou seja, a densidade normal multivariada gaussiana é simplesmente um decaimento exponencial à medida que o y se afasta do mu. Mas esse decaimento e esse afastamento, ele não é, em geral, simétrico em torno do mu. Não é na forma de um círculo ou de uma esfera, né? Mas, na verdade, na forma de uma elipse. Afastamentos numa certa direção, eles acabam contando mais ou menos do que afastamentos em outra direção. Eles contam menos para a distância aumentar ou não, depende da direção que você está tomando para se afastar do mu. Essa distância ela pode crescer mais depressa ou mais devagar, dependendo dessa direção que você escolhe. Mas a densidade gaussiana, então, é simplesmente isso daqui. Essa constante é um número que você precisa para fazer com que a integral dessa densidade, no espaço inteiro, ela seja igual a 1. Mas então, a maneira de você pensar na gaussiana multivariada é sempre isso. Ela tem um ponto de máximo, quer dizer, essa densidade ela alcança um ponto de máximo quando essa distância aqui for zero. Para qualquer outro ponto y, essa distância é positiva, porque essa matriz aqui é definida positiva. Essa distância é positiva, então, e à medida que você se afasta do mu, você se distancia, essa densidade vai decaindo, vai ficando menos provável você ter pontos, então, pontos próximos do mu, pontos y próximos do mu, têm mais densidade, aparecem mais facilmente, se você gerar o número no computador, do que pontos afastados do mu. E o que significa esse afastamento? Ele é determinado, a maneira como esse y pode se afastar do mu e essa densidade decai, depende dessa matriz que está aqui, depende das variâncias e covariâncias, das correlações entre as variáveis, e, na verdade, tudo isso é resumido nos autovetores e autovalores dessa matriz. Ou seja, a superfície de nível dessa densidade, se você fizer essa densidade aqui igual a uma constante, deixa eu ver se está aqui, não. Se você fizer essa densidade igual a uma constante, quais são os pontos y que têm a mesmo valor de densidade no plano? Os que estão a uma igual densidade são os pontos que vão fazer que tem essa distância constante. Os pontos que têm essa distância constante são os pontos que estão no elipsoide. E esses elipsoides estão na direção dos autovetores de sigma com comprimentos proporcionais à raiz do alto valor. Se você quiser simular uma normal multivariada, como é que você faria? Porque, olha, ela está definida desse jeito complicado aqui. Ela está definida em todo o espaço. Se o y aqui fosse bivariado, né, fosse um vetor de duas dimensões, seria no plano inteiro, todo o plano. Está mais concentrado em torno de um ponto, que é o ponto mu. Mas, em princípio, qualquer ponto do plano poderia ser selecionado. Alguma das técnicas anteriores que a gente viu, transformada inversa, aceitação-rejeição, não. Essa
essa normal, ela é tão importante que a gente usa, a gente já sabe gerar uma gaussiana univariada. A gente não usava nenhum dos dois métodos anteriores, nem a transformada inversa, nem a aceitação e rejeição. A gente tinha um algoritmo especial chamado de Box-Miller, que fazia essa geração aqui. A gente, na verdade, gerava duas variáveis, uma uniforme de 0 a 2π, outra variável que era uma exponencial, a gente sabe gerar essas duas, e a gente misturava essas duas variáveis geradas numa nova variável, e essa nova variável tinha exatamente a distribuição normal 0,1. Então, se a gente sabe gerar normais 0,1s, a gente sabe gerar um vetor de variáveis independentes e identicamente distribuídos com distribuição normal 0,1. E o que a gente faz, se a gente gera esse vetor de normais 0,1s, a gente então passa desse vetor z para um novo vetor y, que tem uma gaussiana com uma média mu e uma matriz de variância e covariância, então associação entre as variáveis. Aqui em cima elas são todas independentes, uma não tem nada a ver com a outra. Agora eu vou criar variáveis que têm variâncias diferentes e correlações entre elas, e isso é feito simplesmente manipulando matrizes. O que eu faço é o seguinte, eu pego essa matriz de variância e covariância e escrevo ela, eu decomponho essa matriz dessa maneira aqui. Eu escrevo essa matriz sigma como produto de duas outras matrizes, onde essa matriz L é uma matriz triangular inferior, e essa outra aqui é simplesmente a mesma L transposta, então é uma triangular superior aqui. Essa decomposição ela é chamada de decomposição de Cholesky, e eu vou explicar ela em seguida. Mas se você tiver essa decomposição, se você fizer essa decomposição da matriz, você tem que, depois de gerar o seu vetor Z, de variáveis independentes, todas normais 0,1, você simplesmente calcula o seu vetor Y, que vai ter essa distribuição desejada, fazendo essa operação matricial. Você pega os números aleatórios que você gerou, multiplica essa matriz L, que está aqui da decomposição dessa sigma, multiplica essa matriz L aqui por Z e soma depois o vetor mu. Pronto. Esse vetor Y agora, ele tem exatamente essa densidade. A demonstração desse fato, na verdade, a gente vai mostrar algumas das propriedades da normal multivariada, e aí eu vou relembrar que isso daqui vai ser verdade mais tarde, quando a gente vê essa propriedade. Tá? Então, isso aqui é uma propriedade de gaussianas que, quando você multiplica por matrizes, ela continua gaussiana, quando você soma constantes, ela continua gaussiana, e como é que as estruturas mudam. Então, a gente vai ver isso mais tarde. O ponto é que, se você for fazer isso, se você for fazer essa geração, você precisa gerar desse jeito, você precisa dessa matriz L que está aqui. Então, como que os algoritmos fazem? A primeira coisa que ele faz é, você fornece, né, eu quero um vetor Y multivariado, gaussiano multivariado com uma média mu e uma matriz de variância e covariância sigma, ou seja, com variâncias e correlações representadas aqui nessa sigma. Ok. Então, o que o algoritmo faz é, primeiro, acha L. Acha essa matriz L aqui. Gera números aleatórios S, normais 0,1, e faz essa operação que está aqui. É isso o algoritmo. Então, a primeira coisa que ele precisa é achar essa matriz L. Achar essa decomposição dessa matriz sigma, dessa maneira. Então, vamos ver isso. Na verdade, essa L, ela não é única, não. Tá? Qualquer L que satisfaça essa condição serve para ser usada ali. Uma dessas L's, uma dessas decomposições, é chamada de decomposição de Cholesky. Toda vez que você tiver uma matriz simétrica e positiva definida sigma, como são as matrizes de covariância, a decomposição de Cholesky garante que você consegue achar uma matriz triangular inferior que satisfaz essa condição, a condição que a gente quer. Por exemplo, em R, basta você pedir a transposta de Chol A, Chol aqui vem de Cholesky, e aí ele retorna exatamente essa matriz triangular inferior. Você precisa fazer essa transposição, porque, na verdade, a saída dessa daqui é a L transposta e não a L mesmo. Tá?
E como é que é o algoritmo? Esse algoritmo aqui para fazer essa decomposição de Cholesky, ele é um algoritmo clássico de análise numérica e ele funciona assim. Você tem uma matriz A e eu quero escrevê-la como L vezes L transposta. E onde essa L tem que ser uma matriz triangular inferior, desse jeito aqui. Então, como é a L transposta do lado de cá, eu vou simplesmente transpor isso para o lado de cá. Então, a matriz A é dada, é conhecida. O meu problema é o seguinte, quem é a L? Né? Eu quero encontrar uma matriz L, triangular inferior, tal que L vezes ela transposta recupera a matriz A. A matriz A é conhecida, fixa. Ok. Então, aqui, o que eu preciso é descobrir quem são esses L11, L21, L31, L22, etc. Como do lado de cá os números são os mesmos, né? Está simplesmente a matriz transposta, eu só preciso me preocupar em achar esses caras aqui. Aqui em cima é 0. Ok, como é que eu faço isso? Bom, primeiro, o resultado é que essa matriz multiplicada por essa tem que ser a matriz A. Então, vamos multiplicar essas duas matrizes aqui. Se você multiplicar essas duas matrizes, em termos abstratos, em termos simbólicos, dá esse resultado. Por exemplo, o primeiro elemento aqui, o elemento 1, como é que esse elemento é encontrado? Eu pego a primeira linha aqui e multiplico, faço o produto interno com a primeira coluna do lado de cá. Então vamos lá, fica L1 vezes L1, L1 ao quadrado, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0. Então, dá L11 ao quadrado. Esse elemento que está aqui é a primeira linha, vezes a segunda coluna. Então, vai ser L11 vezes L21, que é exatamente esse elemento, mais 0 vezes L22, mais 0 vezes 0. Então, está simplesmente L11, L21. Está aqui, L21, L1. E assim por diante. Você faz isso com todos os demais, você encontra todos esses símbolos que estão aqui, né? Essas fórmulas que estão aqui. E agora, lembrando que a matriz A ela é conhecida, o que eu quero é exatamente decompor essa matriz A, o que eu vou fazer é igualar cada um dos elementos da matriz A aos elementos dessa outra aqui, porque elas têm que ser iguais. Então, por exemplo, quem que tem que ser o L1? Bom, o L1 é igual ao elemento 1 da matriz A, o elemento na linha 1 e coluna 1 da matriz A. Quem que é esse elemento? É o A11. A11 é o elemento na posição 1, né, linha 1, coluna 1 da matriz A. Então, se você quer descobrir quem é o L11, é simplesmente aquele número que, elevado ao quadrado, dá o L1, ou seja, o L1 é a raiz quadrada do A1. A primeira pergunta aqui que você podia se fazer é assim, mas o que garante que eu consigo tirar a raiz quadrada aqui? Esse cara é positivo? E se ele for negativo? Não, essa matriz A que está aqui, ela tem que ser, voltando aqui, na decomposição de Cholesky, a matriz tem que ser simétrica e definida positiva. Quando a matriz é simétrica e definida positiva, todos os elementos da diagonal dela vão ser positivos. Todos são positivos. Então, essa raiz aqui, ela pode ser extraída. São, de novo, vários resultados de álgebra linear, nenhum deles muito difícil de ser demonstrado, mas são vários que são usados aqui agora. Então, a gente achou o L11. Esse primeiro elemento aqui foi encontrado, foi fácil de achar. Agora a gente vai passar e encontrar esse cara que está aqui. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui para o produto das duas matrizes. Pego esse cara e igualo agora ao elemento correspondente da matriz A. O elemento que está na segunda linha e primeira coluna. Então, esse elemento, L21, L11, ele tem que ser igual ao elemento 21 da matriz A. Igualando esses dois elementos, tá aqui, a gente vai lembrar agora que o L1 acabou de ser encontrado. Esse cara que está aqui, o L11, a gente acabou de achar, foi a raiz, esse indivíduo aqui é igual à raiz do A11. Então, se você tem esse cara, você passa ele aqui para baixo e encontra o L21. O L21 é o A21 dividido pelo raiz de A11. Então, pronto, achamos esse segundo elemento aqui. E aí, gente, não vou continuar fazendo isso, mas aí fica mais ou menos óbvio o que você tem que fazer. Do mesmo jeito, você acha o L31 agora,
porque ele depende, está aqui, olha, o L31, L11 vai ser igual ao elemento 31 da matriz A. O L1 já foi encontrado, então pronto, você achou o L31. Então, terminando isso, você tem essa primeira linha aqui, essa primeira coluna. Esses 3 números aqui foram encontrados. Agora falta encontrar esses outros aqui. Mas a gente segue o mesmo raciocínio. Você pega agora e olha para esse elemento, não o produto desses dois aqui. Você, depois de percorrer, igualar esses caras e encontrar essa coluna, você volta agora para esses elementos que estão aqui. Ao olhar para esse elemento que está aqui, a gente iguala ele ao elemento 22 da matriz A. Mas, veja só, esse número que está aqui, ele depende desse cara, que eu não sei ainda quem que é, está aqui, ó, esse cara é desconhecido, e o segundo elemento que entra aqui é o L21, que está aqui, que a gente acabou de obter, porque toda essa coluna aqui, ela foi encontrada, todos esses elementos. Então, esse camarada aqui, ele é conhecido, já é conhecido da gente. Falta só o L22, mas como isso daqui é igual ao elemento 22 da matriz, a gente, por subtração, a gente acha o L22. A gente acha quem que ele é ao quadrado, tira a raiz quadrada do número. A raiz quadrada vai acontecer porque agora eu estou fazendo uma subtração. Veja só, ao trabalhar com esse número aqui, tá aqui, olha, eu vou igualar o elemento A22 com o elemento 22 do produto. Ou seja, A22 tem que ser igual a isso daqui. Então, eu quero encontrar esse cara. Esse daqui já é conhecido. Passo ele para lá, aqui, e tem que tirar a raiz quadrada para encontrar o L22, porque é quadrado aqui. Mas essa conta vai fazer sentido? Quer dizer, quando eu tirar a raiz quadrada disso, vai fazer sentido porque eu estou fazendo uma subtração aqui. Esse número aqui era positivo. O que me garante que esse número não vai ficar negativo? O que me garante são resultados de álgebra linear. Como a matriz A ela é definida positiva, isso aqui vai ter sim raiz quadrada. Você pode jogar lá no seu programa de computador que ele vai calcular e vai ser um número real. Não vai ser um número complexo. E assim, gente, a gente vai percorrendo e obtendo todos os números dessa matriz. É assim que essa matriz L é encontrada. Então, esse é o algoritmo de Cholesky, o algoritmo que decompõe essa matriz A nessa matriz triangular inferior, vezes a própria matriz transposta. Ela vira, então, a triangular superior. E, por exemplo, essa daqui, se tivesse essa matriz, ela é definida positiva. Observa que ser definida positiva não quer dizer que todos os números têm que ser positivos aqui, não, tá? Se você tiver uma correlação negativa, lembra aqui que nessa matriz sigma, a posição aqui, ó, entra esse número, se essa correlação, esse número aqui é negativo, a correlação é negativa, esse número que aparece aqui é negativo. Tá? O que é definido positivo, a diagonal são números positivos, e esse cálculo aqui é sempre estritamente maior que zero, quando y é diferente de mu. Mas os elementos da matriz sigma, eles não precisam nem devem ser todos iguais a zero. Devem ser todos positivos. Então, aqui, uma matriz como essa daqui, usando a decomposição de Cholesky, é fácil de encontrar rapidamente aqueles 3 números. Depois de obter esses 3 números, a gente vem percorrendo, encontrando esses aqui, igualando os números correspondentes, e a gente acha no final que a matriz A ela pode ser escrita, então, como produto dessa triangular inferior vezes ela mesma transposta do lado de cá. Então, simulando, vamos pensar numa matriz, por exemplo, gaussiana, 4-dimensional, com média mu e variância sigma. Vamos supor que a gente quer gerar uma amostra de 200 instâncias do vetor gaussiano de dimensão 4, com uma certa média mu, a média é essa daqui, 0, 10, 0 e 1020, então, escalas bem diferentes das 4 variáveis, e a matriz de covariância é essa daqui, onde alguns dos números são negativos, porque as correlações entre as variáveis são negativas. Aqui são covariâncias, por isso que os números não estão todos entre 0 e 1, entre menos 1 e 1. Tá? Então, são covariâncias. Então, ao longo da diagonal são as variâncias,
bem diferentes, né, das variáveis, e fora da diagonal, as covariâncias, que são as correlações vezes o sigma de uma variável vezes o sigma da outra. A raiz quadrada desses, aqui são as variâncias, então se você tirar a raiz quadrada do elemento da diagonal, extrai a diagonal da matriz, tira a raiz quadrada dos números, esses números que aparecem aqui são sigmas. Então, o sigma de cada uma das 4 variáveis, o desvio padrão de cada uma das 4 variáveis. A covariância, ela está associada com a correlação e os desvios padrão, que está aqui, né? Então, você pode escrever a matriz de covariância desse jeito. Essa daqui é a matriz de correlação entre as variáveis, e aqui uma matriz diagonal com as variâncias na diagonal. Essa operação matricial aqui dá exatamente essa matriz que está aqui, onde os elementos dessa matriz são esses camaradas aqui. E a gente pode, inclusive, passar da matriz de correlação para a matriz de covariância. Opa, desculpe. Assim. Então, essa matriz, que é uma matriz diagonal, você pode passar ela para o outro lado, invertida, e você acha essa relação, então, entre a matriz de correlação e a matriz de covariância. Então, no nosso exemplo, a gente tinha essa matriz sigma, que está aqui. Eu posso escrever ela desse jeito. V a meio, V é uma matriz com uma matriz diagonal, onde nos elementos tem aqui os desvios padrão, né, esses números aqui que estão na diagonal, tirando a raiz quadrada deles. E a matriz ρ que aparece aqui é a matriz de correlação entre as variáveis. Na diagonal, o número 1, fora da diagonal, a correlação, que é um número entre -1 e 1. Você pode fazer a direção inversa, você pode escrever a matriz de correlação como sendo a matriz de covariância vezes V a menos meio, onde o V a menos meio significa, na verdade, a matriz V meio elevado a -1. V meio era a matriz com a raiz quadrada dos elementos da diagonal. As variâncias, né? As variâncias aqui na diagonal, e tirando a raiz quadrada deles. Então, se você olhar aqui a matriz de correlação, o que a gente está vendo é o seguinte. A variável y1, vamos olhar aqui para essa coluna. Eu tenho, então, a correlação, aqui a variável seria y1, aqui eu teria a variável 2. Então, aqui a correlação entre as variáveis 1 e 2. Aqui a correlação entre as variáveis 1 e 3. E aqui a correlação entre a variável 1 e 4. Você olha que os números são muito próximos de zero. Né? Um pouco negativos, mas bem próximos de zero. Longe de -1 e +1. Então, isso significa que a variável 1 parece ser completamente, quase, não é zero a correlação entre elas, mas muito próxima de zero. Então, ela é praticamente não correlacionada com as outras 3 variáveis, a variável 1. Já a variável 2, vamos olhar aqui para a variável 2, olhando para essa coluna, as correlações dela, a gente vê o seguinte, ela é pouco correlacionada com a variável 1, isso a gente já sabia, a variável 1 não é correlacionada com as outras 3, né? Então, a 2 é pouco correlacionada com a 1, mas ela tem alguma correlação com as outras duas, a 3 e a 4. Então, a 2 e a 3 são negativamente correlacionadas, e a 2 e a 4 são positivamente correlacionadas. Então, curiosamente, a variável 2, ela está correlacionada com a 3, está correlacionada com a 4, em ordens diferentes, né? Agora, se você olhar a correlação entre a variável 3 e 4, que seria esse número aqui, esse número aqui nessa coluna a gente tem a variável 3, aqui a gente tem a variável 4, então aqui eu tenho a correlação entre a variável 3 e 4, que é o mesmo número que aparece aqui, porque a matriz ela é simétrica, a variável 3 com a variável 4, tá aqui a correlação, então é o mesmo número, e a correlação é próxima de zero. Então, olha só que coisa curiosa, a gente tem a variável 3 e 4 são praticamente independentes entre si, muito pouco correlacionadas. A variável 2 é bastante correlacionada com a variável 3,
A variável 2 é bastante correlacionada com a variável 4, mas a variável 3 e 4 não são correlacionadas entre si. Bom, mas isso é só olhando para esses números, né? E, ok. Então, como é que a gente simula isso? Por exemplo, usando a sintaxe do R, você tem que falar quantos vetores você quer. Os nossos vetores são de tamanho 4. Então, são uma gaussiana 4-dimensional. Você tem que dar o vetor de médias. Então, tá aqui, é uma matriz coluna, uma coluna só, o número de colunas é 1. Aqui estão as médias. Aqui o S é a matriz de covariância. Estou passando para eles aqui a matriz de covariância agora, 1, 16, 0,4, 64 no diagonal. É uma matriz 4 por 4. Aí eu crio a L, que é a decomposição de Cholesky. O R, aí você tem que olhar a sintaxe de cada linguagem, mas a decomposição de Cholesky da S, ela retorna não a L, mas a L transposta, não a triangular inferior, mas... Então, eu transponho esse resultado aqui para ter a triangular inferior. Gero os Zs, eu estou gerando aqui, olha, uma normal, gaussiana 0,1, com R norm, né, random norm. Eu estou gerando 400 números, 100, N sims aqui é 100. Então, eu estou gerando 4 vezes 100, 400 números, e mando, como são todos independentes, todos normais, com média 0 e variância 1, eu peço para ele pegar esses 400 números, que é um vetor, e organizar eles na forma de uma matriz com 4 linhas. Então, eu vou ter uma matriz com 4 linhas e 100 colunas. Cada uma dessas colunas é o meu vetor gerado de valores completamente independentes entre si. Mas agora eu multiplico pela matriz L, gerando, então, uma nova matriz 4 por 100, e somo com esse vetor mu, que é um vetor coluna com 4 números, né? E o resultado é esse y, que vai ser agora uma matriz 4 por 100. Essa matriz 4 por 100, eu estou pedindo aqui para ele me mostrar o gráfico de os pares, né? Os scatterplots par a par das variáveis. Então, aqui as 4 variáveis que foram geradas. Opa. Então, a gente vê a variável 1, como a gente já tinha visto na matriz de correlação, ela é muito pouco correlacionada com as variáveis 2, 3 e 4. Realmente, as nuvens são mais ou menos indistintas. A variável 2, ela tinha uma correlação razoável com a variável 3 e com a variável 4, embora fossem em correlações diferentes, uma negativa e outra positiva. E, finalmente, a variável 3 e 4, elas mesmas não eram muito correlacionadas entre si, embora a 3 fosse bastante correlacionada com a 2, a 4 também com a 2, mas 3 e 4 não. Então, está aqui o resultado da simulação. Então, nós temos aqui 100 pontinhos. Esses 100 pontos, na verdade, são vetores. Cada um são 100, é uma matriz 4 por 100, né? Então são 100 vetores colunas, cada um deles de 4 dimensões, e essas dimensões estão, algumas delas, correlacionadas entre si, e a maneira como essa correlação se dá foi especificada aqui no código através da matriz de covariância. Aí você pode fazer também scatterplots tridimensionais, mas não vou pular muito isso aqui não. Isso aqui já está bem antigo já, né? Essa maneira de visualizar as coisas. Ok, deixa eu falar um pouquinho mais agora, só rapidamente aqui, sobre a ideia daquela fórmula que apareceu, né? A fórmula que apareceu lá na gaussiana, ela é o que a gente chama de forma quadrática. Então, isso aqui é Gaal mesmo, tá? Estou voltando em Gaal. Imagina que você tem um vetor y, que está aqui, é um vetor coluna em RK, que ele tem 4 números. E eu vou chamar de A uma matriz K por K. Então, estou no mundo de Gaal. Uma forma quadrática é qualquer expressão que pode ser escrita desse jeito, onde esse vetor aqui é um vetor coluna, aqui é a matriz K por K, e aqui é o mesmo vetor deitado. Então, isso aqui, se você fizer compatibilizar as dimensões das matrizes que estão envolvidas aqui, né? Então, isso aqui é 1 por K vezes K por K,
fica o resultado disso é um vetor linha, 1 por k. 1 por k vezes esse outro vetor k por 1 dá um número, 1 por 1. Fica 1 vezes 1. E esse número 1 por 1, essa operação matricial aqui é simplesmente o somatório sobre a matriz aqui A é uma matriz K por K, então você vai percorrer essa matriz A, elemento a elemento, e cada um dos elementos da matriz A você multiplica pelo YI, YJ, né, o elemento IJ da matriz, você multiplica por isso, e soma tudo sobre todos os números, todos os elementos da matriz A. É exatamente o resultado dessa operação matricial. Então, por exemplo, se o vetor y for só bidimensional e A for uma matriz 2 por 2, o resultado dessa conta é isso que está aqui. A ideia de forma quadrática é porque aparecem aqui simplesmente quando o i aqui, né, o elemento i aparecer aqui, vai aparecer yi vezes yi. Então aparece y ao quadrado, aparece aqui o y1 ao quadrado, y2 ao quadrado. E quando i for diferente de j, aparece o produto de dois termos. Então, é uma expressão onde você tem um quadrado da variável ou o produto de uma variável vezes outra, pares de variáveis, somados, multiplicados por constantes, que são os números da matriz A que está aparecendo aqui. Então, são combinações lineares dos produtos de pares de variáveis e onde esse par pode ser uma variável com ela mesma. Então, estão aqui alguns exemplos bidimensionais. Então, aqui, por exemplo, se essa matriz ela é toda diagonal, esse elemento é 0, 0, só aparecem os quadrados realmente. Aqui, se os elementos da diagonal forem diferentes, aparecem. Então, está aqui o 9 vezes y1 ao quadrado, 4 vezes y2 ao quadrado. Agora, se você coloca uma matriz simétrica, em geral, o que interessa para a gente é uma matriz simétrica, as matrizes de covariância são simétricas. Você colocando isso daqui, vai aparecer, além do 9 e do 4, que estava aqui, esse termo, aparece também o 3 vezes y1, y2, mais 3 vezes y2, y1. Isso aqui é a mesma coisa, né? Tanto faz a ordem que você faz a multiplicação, você simplesmente vai ter essa soma aqui, 6. Então, a matriz A nessa forma quadrática, ela sempre pode ser tomada como simétrica. Por quê? Porque se ela não for simétrica, você tem uma outra matriz idêntica, que gera a mesma forma quadrática e que é simétrica. Por exemplo, olha aqui, ó, vamos começar com essa matriz A que está aqui, que não é simétrica. Tá aqui, 4 e 2. Ela não é simétrica. Faz o cálculo. Obtém aqui essa expressão, isso aqui é a mesma coisa que 6, né? 4 mais 2, aqui 2 mais 4, isso dá 6. Mas agora esse 6, eu posso, esse 9, o 4 estava aqui, eu posso simplesmente escrever essa expressão como sendo o resultado de fazer essa operação matricial, com essa nova matriz. Onde agora, em vez de 4 e 2, eu coloco aqui 3 e 3, para essa soma que dá 6, e essa matriz que está aqui agora é simétrica. Ah, então, toda vez que você tiver uma forma quadrática, se a matriz A inicialmente não for simétrica, você tem uma maneira de você escrever a mesma forma quadrática, obter os mesmos resultados, os mesmos números, qualquer que seja o y, usando uma outra matriz, não a A, né, uma matriz um pouco diferente, mas essa matriz sendo simétrica. Então, toda vez que a gente tiver uma matriz, uma forma quadrática, a gente pode assumir que a matriz, lá dentro a pessoa está usando a expressão daquela forma quadrática usando uma matriz simétrica. Voltando aqui, então, são coisas que eu já falei ao longo da aula de hoje, eu estou voltando aqui agora, tentando dar um chão mais firme para ele. Matrizes positivas definidas, agora, finalmente, dando a definição geral aqui, eu quero uma medida de distância mais geral do que a euclidiana. Vou medir a distância de um ponto y até a origem, 0, 0, 0. Então, eu vou obter y menos 0, 0, 0, é simplesmente o próprio y. Eu preciso garantir, eu quero essa noção de distância baseado numa forma quadrática. Então, está aqui, é o y menos 0, que é simplesmente y, na forma aqui da forma quadrática. Vou colocar aqui dentro uma matriz. Essa matriz ela é simétrica,
Mas agora observa, o resultado, eu quero que o y, se ele for diferente do zero, ele tenha uma distância positiva do zero. E não que apareça aqui uma conta negativa no final. Então, matrizes que atendem a essa condição, elas são chamadas de matrizes definidas positivas. Então, alguns exemplos aqui fáceis. Olha, se você tiver essa matriz aqui, por exemplo, ela é definida positiva. Porque na hora que você faz essa conta, dá esse resultado, e observa que isso aqui é mais. Toda vez que esses dois caras aqui, pelo menos um deles for diferente de zero, esse resultado é maior que zero, porque você está elevando ao quadrado esses números. Aqui um outro exemplo. Mesmo colocando valores negativos, olha só o que vai acontecer. Fazendo a conta aqui, vai ficar... Opa, aqui devia ser menos, tá, gente? Menos aqui e menos aqui dá esse menos 6 que está do lado de cá. Menos 6. Não é óbvio que essa matriz seja definida positiva. Não é. Não é claro que isso aqui, para qualquer ponto y1, y2 que você pegar, qualquer duas coordenadas, y e y2, se elas não forem ambas iguais a zero, isso daqui dá um número maior que zero? Como é que você prova isso? E olha, esse é só o caso bidimensional. Imagina que essa matriz aqui, em vez de ser bidimensional, ela fosse uma matriz, por exemplo, 20 por 20. Você tem 20 variáveis e essa daqui é uma matriz de covariância de 20 por 20. Como é que você garante que a expressão gigantesca que vai aparecer aqui seja estritamente maior que zero para qualquer vetor 20-dimensional? Então, não é óbvio. Por exemplo, deixa eu pegar agora algumas matrizes que não são definidas positivas, que claramente não são. Tá? Primeiro, essa daqui. Essa matriz aqui, aqui eu estou colocando esse elemento da diagonal, é fácil ver que isso daqui vai dar problema. Por exemplo, pega esse número aqui, pega esse ponto. Ponto 0, 1. Então, aqui é 0 e aqui fica 1. Então, aqui vai sumir 0, menos 4 vezes 1. Menos 4 é negativo. Então, esse ponto 0, 1, ele teria uma distância negativa da origem se você estiver representando distâncias com essa matriz. Não dá. Essa outra aqui é um outro exemplo. Estou colocando aqui um número negativo, vamos lá, vai ficar aqui, é igual a essa expressão. Pega o número 1, 1. Qual que é a distância do ponto 1, 1 até a origem se eu usar essa matriz como matriz de distância? Coloca aqui, fica 1 mais 1 menos 4. Então fica menos 2. Não dá também, dá negativo. Então, como que a gente verifica, em geral, se uma matriz A de dimensão K por K é simétrica, e que é simétrica, e que ela seja definida positiva, para que quando eu calcular essa noção de distância, isso aqui seja maior que zero? Como é que eu faço isso? Eu saio verificando os infinitos y? Na verdade, não. A gente tem outras maneiras de fazer isso. A gente consegue garantir o seguinte: quando a matriz A ela é simétrica, ela vai ser definida positiva se e somente se todos os seus autovalores forem positivos. Outra maneira é checar, talvez mais fácil do que esse daqui de cima, porque aqui você tem que sair com um algoritmo calculando os autovalores da matriz. Aqui embaixo é mais fácil ainda. A matriz A ela é definida positiva se e somente se existir a sua decomposição de Cholesky. Então, se você tiver uma matriz A, você usa aquele nosso algoritmo de decomposição de Cholesky. Se em algum momento der problema para obter aquela matriz L, que tipo de problema? Por exemplo, se a matriz não for definida positiva, aqui no Cholesky, chega um momento no algoritmo em que, por exemplo, você está tentando calcular esse L2 aqui, você vai tentar tirar a raiz quadrada aqui e esse número não é positivo. Essas contas vão ficando maiores à medida que você vai andando aqui na matriz, se ela for de dimensão grande. Então, se em algum momento você não conseguir, por alguma razão, fazer uma conta, obter um número real aqui, encontrar um número complexo, por exemplo, ou então for fazer uma divisão por zero, como está aqui, então essa matriz ela não será definida positiva. Então é fácil. Usa decomposição de Cholesky. Se ele conseguir chegar no final do algoritmo, se não der nenhuma mensagem de erro,
é porque ela é definida positiva sim. Caso contrário, não é. A matriz ARC de interesse no nosso curso vai ser sempre, isso aqui então é um caso muito geral, esse tipo de matriz ele é importante para robótica, visão computacional, tem um monte de algoritmos e coisas onde você precisa fazer decomposições, você tem... Eu não vou entrar nesse... Eu estou interessado em estudar apenas um tipo de matriz para minha noção de distância. É quando essa matriz que está ali na noção de distância é uma matriz de covariância. Então, nesse caso, quando a gente tiver uma matriz de covariância, a matriz A ela vai ser sempre definida positiva. A não ser em exemplos patológicos, que não acontecem na prática, você nem precisa fazer esse teste que está aqui em cima. A matriz A ela vai ser sempre definida positiva. E qual que é a relação entre a matriz sigma e a elipse? A gente já tinha falado antes, são os autovetores e autovalores, mas eu agora vou tentar relembrar aqui para você o teorema espectral. Vamos supor que a medida de distância do vetor aleatório y até o perfil esperado, mu, é dado por isso daqui. Então, aqui está a distância de um ponto y do plano até o mu1, mu2, que é a média das variáveis, né? O valor esperado de cada uma delas, esse vetor mu aqui. Então, a noção de distância está usando a matriz de covariância aqui. Sigma é a matriz de covariância, que é simétrica, isso a gente é fácil de ver, e um resultado que eu não estou demonstrando, mas ela é definida positiva. Então, ela é sempre definida positiva. Beleza. Os pontos y que são equidistantes de mu, eles formam uma elipse centrada em mu e com eixos na direção dos autovetores da matriz sigma. Além disso, os tamanhos dos semi-eixos dessa elipse são proporcionais à raiz quadrada dos respectivos autovalores. Então, vamos ver isso. Relembrando aqui o que é autovetor e autovalor, a gente já viu isso, mostrei essa definição lá atrás, de uma matriz genérica, né? Só nos interessam as matrizes simétricas. Quando a matriz A for simétrica, esse autovalor ele tem que ser um número real. Ele nunca vai ser um número complexo. Ok, então eu posso pensar nisso daqui como um número real. O que é um autovetor de uma matriz A de dimensão P por P? Vamos olhar a definição de novo, que é essa daqui. O que essa definição está dizendo é que um autovetor é uma direção muito especial no RP. É uma direção V, tal que quando a matriz A é aplicada a essa direção, V, a gente tem apenas a própria direção espichada, se o lambda for maior que 1, ou encolhida, se o lambda tiver entre 0 e 1. Na verdade, se o lambda for menor que 0, a direção muda de sentido. Existe também o caso do lambda ser exatamente 0, a gente vai falar disso depois, porque não é relevante para a gente, não vai acontecer para a gente. Então, imagine a matriz A como uma transformação. Aqui a matriz A, uma matriz real e simétrica de dimensão P por P. Pensa numa transformação que sai do RP e volta para o RP através da matriz A. Por exemplo, considere essa transformação linear aqui, T, tal que TV é simplesmente aplicar a matriz A no T. A função T do vetor V é simplesmente aplicar uma matriz no vetor V. Vamos pensar, por exemplo, numa imagem em R2, um desenho feito com linhas e curvas. Cada ponto do desenho é um ponto do R2. Cada ponto vai ser transformado através de uma matriz simétrica de dimensão 2 por 2. O que vai ser o novo desenho? Por exemplo, vamos pensar assim, a imagem AV de um ponto, em geral, ela não tem relação geométrica simples com o próprio ponto original. Em geral, é difícil antecipar qual que é o resultado de aplicar a matriz A em V. Por exemplo, pega essa matriz A que está aqui. Aplica essa matriz A num ponto bidimensional. Essa imagem, o resultado disso, como é que está associado com V? É muito difícil da gente conseguir ter uma noção clara do que vai acontecer, olhando apenas para a matriz.
E se essa matriz A, ela em vez de ser 2 por 2, tiver a dimensão grande, aí que vai ser difícil. Por exemplo, está aqui, olha, a matriz A, essa matriz, repetindo. Eu tenho aqui o ponto estrela, esse ponto aqui da esquerda, ele é levado por A no ponto estrela da direita, esse que está aqui. Então tá aqui, ó, isso aqui é o 0, 0, tá aqui no centro, 0, 0. Então aqui está pego essa matriz A aqui, pego esse ponto, que tem essas coordenadas, coloco ele aqui como um vetor coluna, multiplico a matriz A pelo vetor estrela, qual que é o resultado? É essa outra estrela. Pego esse pontinho que está aqui, essa bolinha, aplico a matriz A, o resultado é essa bolinha A. Então, observa que é muito difícil de você ver, ficou aparecendo aqui, como aqui é a origem, ó, 0, 0, aqui é onde está a mãozinha, é a origem, ficou parecendo que a aplicação da matriz A essa estrela foi pegar esse vetor e girar ele aqui para cima. A escala aqui não é exatamente a mesma, não, mas o 0, 0 continua aqui no centro. Tá? Eu espichei aqui o eixo, mas o 0, 0 continua aqui. Mas parece que o que eu fiz foi rodar um pouco esse ponto e puxar ele mais para cima aqui, a estrela. Mas o 0, 0 parece que quase não se mexeu do seu lugar. Não saiu muito da posição onde ele estava. E pelo visto, rodou não rodou na direção que eu estava esperando. Ele, na verdade, veio mais aqui para o centro. Aqui. Ele passou para o lado de cá, digamos assim. Então, como é que você poderia antecipar o efeito de multiplicar uma matriz A por um ponto arbitrário? Aonde que ele vai ser levado? Isso não parece uma tarefa fácil, não. Principalmente se a matriz A tiver mais do que 2 dimensões. Se a matriz A for uma matriz P por P, a gente tem um vetor em P dimensões, e aí a gente não tem nem imagem para olhar. Antecipar onde que o vetor X do RP vai ser levado pela matriz A parece ser uma tarefa quase impossível. E, no entanto, o que a gente vai descobrir é que a gente pode entender, sim, o que a matriz A faz com um ponto do espaço RP. Porque existem algumas direções especiais, algumas direções V, onde o comportamento da transformação por A é muito fácil de ser entendido. Num vetor que esteja nessas direções especiais, o que a matriz A faz é simplesmente espichar ou encolher esse ponto vetor sem alterar a sua direção. Deixa eu tentar mostrar isso daqui. Imagina que você tem aqui esse desenho, e cada ponto do desenho, cada ponto dele pode ser visto como um vetor no plano. Então, ele tem coordenadas x e y, e você pode pensar nele como um vetor. Imagine que a gente está querendo espichar a cara verticalmente. O que você teria que pedir para o computador fazer? Você teria que simplesmente pedir para ele pegar cada um dos pontos que compõem o desenho e multiplicar cada um desses pontos por essa matriz que está aqui. Você não mexe na coordenada 1, você espicha a coordenada 2, que é a vertical, né? E multiplicando por 2. Então, ele dobra de tamanho nessa direção, embora aqui, nessa direção, não altere nada. Se você quiser um efeito diferente, que é o de pegar essa cara e espichar na direção horizontal, deixando a altura dela vertical constante. Você simplesmente multiplica cada ponto dela por essa nova matriz que está aqui. Onde é 2, você vai pegar a coordenada horizontal e multiplicar por 2, e a coordenada vertical você deixa inalterada. E obtém esse resultado. E se o desenho estiver rotacionado? Está aqui. O desenho original está rotacionado. E você quer espichar ele nessa direção, mas não alterar nessa outra direção. Bom, então a gente precisa identificar essas duas direções, a direção em que eu quero espichá-lo, a direção em que eu quero deixar ele constante. E o que eu preciso fazer? Eu tenho que achar essas duas direções aqui, onde nessa direção eu quero espichar a cara e nessa outra eu quero deixar ela constante, a altura dela eu não quero alterar. Ao longo dessas duas direções especiais, bastaria eu espichar lateralmente ao longo de uma delas para fazer a face ficar mais gordinha. Essas direções especiais,
eu posso, então, pensar nelas assim. Eu tenho a V, ela pode ser pensada assim. Pegue o V, expressa ele com coordenadas, pega o ponto, né? Pega um ponto V e expressa esse ponto com coordenadas na base ortogonal formada pelas duas direções especiais. Espiche ou contraia cada uma das coordenadas dessas direções e aí volta para o sistema de coordenadas original. Se essa história de espichar a cara não tiver ficado muito clara, não preocupa. O que você realmente precisa saber é o que está resumido aqui a seguir. Que é o seguinte. O autovetor são essas direções especiais que eu estou falando. O que é um autovetor V de uma matriz simétrica de dimensão P por P? Por definição, é isso daqui. Então, o que você está dizendo é que esse vetor V é uma direção especial no espaço. Quando você aplica a matriz A nessa direção V, o que você tem é o próprio vetor V, depende do que... E esse lambda aqui é uma constante. Então, o que você está fazendo com ele depende desse lambda. Se ele for um número positivo e grande, maior que 1, você está pegando o V e levando no mesmo V, na mesma direção, mas espichada. Se o lambda for um número entre 0 e 1, você está pegando e fazendo esse V contrair, ficar menorzinho. E se o lambda for negativo, você estaria chapando, né, mudando a direção do V, você estaria botando ele numa direção 180 graus em relação ao que ele era antes, mas esse lambda, os nossos lambdas de interesse vão ser sempre positivos. A gente não precisa se preocupar com o caso dele ser 0 nem ser negativo. Por quê? Por causa do teorema espectral que a gente vai ver agora. Quando a matriz A é uma matriz simétrica e positiva definida, como são as matrizes de covariância, as matrizes de covariância são sempre assim, tem essas duas propriedades. A gente tem, o teorema espectral diz o seguinte, existem P autovalores associados com a matriz A. Esses autovalores são números reais, porque a matriz é simétrica. Além disso, eles são positivos, porque a matriz A ela é positiva definida, que está aqui em cima. A cada autovalor corresponde um autovetor ou direção em RP, e esses autovetores a gente ainda pode falar alguma coisa a mais sobre eles. Tudo isso está no teorema espectral. O que a gente pode falar sobre esses autovetores quando a matriz A tem essas propriedades aqui? Esses autovetores eles são ortogonais entre si. Então, o produto interno de um pelo outro é 0. Tomando esses autovetores com comprimento 1 e colocando eles como P colunas de uma matriz P, a gente vai ter essa propriedade, porque eles são ortogonais entre si. Se você multiplicar, então, coloca os autovetores como colunas da matriz P. Aí, põe essa matriz transposta aqui. O que você está calculando são os produtos internos entre os autovetores. Esse resultado matricial é uma matriz onde, na posição IJ, você tem o produto interno do autovetor I com o autovetor J. Isso dá a matriz de identidade, porque eles são ortogonais entre si. Quando eles são diferentes, dá 0. Quando eles são iguais, dá 1, porque eles têm comprimento 1. Comprimento de um vezes o comprimento do outro, vezes o cosseno do ângulo, dá 1. E, finalmente, o teorema espectral ele fala o seguinte: pega uma matriz diagonal, P por P, com os autovalores, na mesma ordem que as colunas de P. Então, a matriz A ela pode ser decomposta, escrita como produto de 3 matrizes. A primeira matriz é a matriz que tem os autovetores como colunas. D é uma matriz diagonal com os autovalores na diagonal. E aqui, PT é simplesmente a matriz P transposta. O que esse teorema espectral diz para a gente, por que ele é importante? O que ele significa é o seguinte, é que ele basicamente está explicando para a gente que a matriz A, uma matriz A, se ela é simétrica e definida positiva, aplicar essa matriz A em alguma coisa significa simplesmente que a matriz A ela age como se fosse uma matriz diagonal D. É fácil entender. Quando uma matriz é diagonal, você aplica num vetor, é fácil entender o que ela faz. Ela espicha ou contrai cada uma das coordenadas. Então, uma matriz A que não é diagonal, ela, na verdade, age como se fosse uma diagonal. Só que ela faz isso
num sistema de coordenadas diferentes, que são o sistema de coordenadas dos autovetores, que são as colunas de P. É por isso que, lá em Gaal, o professor deve ter falado assim, o teorema da diagonalização de A. É isso que quer dizer essa frase. A matriz A ela é diagonalizável no sentido de que você pode escrever essa matriz A e entender a operação da matriz A nos vetores como se ela fosse uma matriz diagonal. Só que ela é uma matriz que opera como se fosse diagonal ao longo dos autovetores da matriz A, ao longo de direções especiais. Então, no sistema de coordenadas dos autovetores, a matriz A funciona como uma matriz diagonal. No novo sistema de coordenadas, o que seria um x, um ponto x qualquer no sistema original? Se você escrever ele como no sistema de coordenadas dos autovetores, ele é igual a isso daqui, esse x estrela, que seria a matriz com os autovetores aplicada num vetor com as coordenadas originais. Então, esse camarada aqui é um ponto do espaço expresso em coordenadas dos autovetores. Se você, então, a matriz A aplicada nesse camarada, dá simplesmente espichar ou diminuir cada uma dessas coordenadas aqui, de acordo com os autovalores. Então, resumindo, os pontos da elipse, eles tendem a estar a igual distância do perfil esperado. A maneira correta de medir distância a maneira correta, correta estatisticamente, né, de medir distância ao perfil esperado, é usar essa forma quadrática que está aqui. A elipse, ela é determinada, essa elipse, né, de igual distância, é determinada pelos autovetores e autovalores dessa matriz que está aqui no meio. Os autovetores da matriz sigma menos 1, eles são os mesmos da matriz sigma. Além disso, os autovalores dessa matriz são os inversos dos autovalores da matriz sigma, os autovalores lambda da matriz sigma original. Então, de teoria da normal multivariada é isso daqui. Nós vamos agora só dar uma olhadinha num exemplo final, usando dados de ações de mercado. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma série temporal de preço de ação, e eu vou olhar um negócio que é chamado retorno diário da ação. Eu estou olhando o preço da ação num certo momento do dia, vamos supor que seja no momento de fechamento do mercado, e eu olho em 2 dias consecutivos qual que é a variação percentual no preço da ação, de um dia para o outro. Vou chamar de ST, o preço no dia T. Então, eu faço o seguinte, eu olho o preço no dia T mais 1, subtraio o preço no dia anterior e divido pelo preço no dia anterior. Então, eu estou encontrando aqui um número que pode ser 0, se o preço permanecer igual. Se essa coisa aqui for maior que 0, significa que o preço aumentou. Se for menor que 0, o preço diminuiu, o preço da ação diminuiu. Vamos supor que isso daqui, o resultado seja maior que 0 e seja igual, por exemplo, vamos supor que seja 1,1, essa razão aqui, seja igual a 1,1. Isso significa que essa diferença, o preço hoje... acho que eu estou aqui na próxima. Aqui. Vamos fazer melhor. Vamos supor que... isso aqui devia ser 0,3, tá, gente? Vamos supor que... esse ZT mais 1 aqui seja 0,3. O que isso significa, essa quantidade aqui ser 0,3? Passa esse termo para lá multiplicando, isso está significando que o ST mais 1, cada hora entra, hora 0, aqui devia ser o mesmo número, hein, gente? O mesmo número, tá? Então, aqui devia ser 0,1 mesmo. Acho que era isso que eu queria dizer. Então, aqui o ST mais 1, ele é 10% maior do que o ST. Então, esse número que apareceria aqui, se aqui for 0,1, significa que o preço da ação subiu 10%. Tá? Teve um aumento de 10% no preço. Uma suposição comum é que os retornos diários da ação seguem uma normal. Na verdade, essa não é uma boa suposição.
já se sabe, o pessoal do mercado sabe que existe uma que se chama de volatilidade grande do mercado, uma gaussiana não é um bom modelo para retorno de ação, mas essa foi uma suposição clássica, que até alguns poucos anos atrás aí ela ainda era usada. Tá? Mas de lá para cá, viu-se que não é assim, e que, na verdade, muita gente tenta explorar exatamente esses momentos de volatilidade do mercado para ganhar bastante dinheiro. Aquele Taleb, né, o Nicolas Nassim Taleb, que escreveu o livro Cisne Negro, não sei se vocês já viram, ficou famoso aí, um livro bem interessante, bem legal. Ele é um cara do mercado de ações e ele o tempo todo discute exatamente isso, que o mercado não é gaussiano. Mas nós vamos fazer de conta aqui que ele é aproximadamente gaussiano. Vocês vão ver que não é uma aproximação ruim demais, não. Pelo menos, dado que a gente não está de verdade no mercado de ações, né? Eu vou olhar aqui os dados dos retornos diários de algumas das principais ações da Bolsa do estado de São Paulo. Os dados são antigos, mas se você, inclusive, pegar dados mais recentes aí, com uma amostra maior, pode ser legal. Depois você me passa isso, tá? Você achar uma base razoável dessa para eu atualizar esses slides e o material do livro. Eu estou olhando aqui só 4 ações como ilustração, estou pegando essas 4, algumas dessas empresas nem existem mais, e observa que essa daqui, a 4ª empresa, é uma empresa de papel e celulose, enquanto essas daqui, de certa maneira, são empresas muito ligadas à parte de energia. Mas vamos seguir aqui. Aqui é a empresa Telebrás. Então, o retorno está aqui zero. Zero significaria que não mudou de preço. Positivo significa aumentou o preço da ação. Negativo, caiu o preço da ação. São esses valores muito extremos aqui que fazem com que a gaussiana não seja uma distribuição muito boa para esses dados aqui, para dados de retorno de ação. Mas aqui é a Telebrás, agora aqui é a Vale do Rio Doce. Isso aqui é o tempo, tá, gente? No eixo horizontal. Petrobras e a Suzano. As 4 simultaneamente no tempo. Aqui os histogramas e os ajustes gaussianos. Eu estou colocando um histograma aqui, calculei, eu fiz a densidade que eu estou sobrepondo, ela foi calculada com a média aritmética e com um desvio padrão igual ao desvio padrão empírico mesmo dos dados. Se você quiser ver o código para esses desenhos, essas imagens, estão sempre lá no meu livro. Tá? Se você voltar lá, em geral, o código está sempre associado, você vê exatamente como é que eu gerei isso daqui. Os gráficos são antigos, essas coisas, o próprio R já tem coisas bem melhores, né, para fazer os gráficos em ggplot, e no Python você faria em Seaborn, mas é tempo, gente, tempo. A ideia está aqui, um dia qualquer, quem sabe. Aqui o scatterplot dos pares de ações. Então, as 4 variáveis aqui. E aí a gente vê agora que, eu estou olhando aqui, o valor, a oscilação do preço da Telebrás e da Vale do Rio Doce no mesmo dia. Cada pontinho aqui, cada pontinho é um dia. Né, a variação diária naquele dia do preço da ação em relação ao dia anterior. Então, você observa que, por exemplo, a Telebrás e a Vale do Rio Doce são positivamente correlacionadas. Quando a ação da Telebrás sobe, até positiva, a Vale do Rio Doce tende a subir também. Se a gente comparar a Telebrás com a Petrobras, ela também é positiva. Tem uma associação positiva, não é perfeita e tudo, mas é positiva. Já a Suzano, que é a empresa de papel e celulose, e a Telebrás, não parece ser tão, né, não parece ter uma associação tão forte quanto essas outras aqui. Será que a Suzano tem uma associação razoável com a Vale do Rio Doce? Seria aqui. Não, também não parece muito grande. A Suzano com a Petrobras? Também não. A Vale com a Petrobras? Tem uma associação razoável. Olha. Vamos dar uma olhada. E uma correlação, e a correlação de uma ação
da variação do preço de uma ação com o preço dela mesma, não de ação de outra empresa, mas dela mesma em dias sucessivos. Quer dizer, se a ação da Vale subir bastante hoje, o que você pode esperar para o seu movimento amanhã? O surpreendente é que quase não existe correlação. É muito baixa, muito pequena. Não tem uma tendência detectável na variação dos preços das ações em dias sucessivos. Você não acreditar, vamos ver aqui os próximos gráficos. Está aqui, ó. Aqui é a variação do preço da ação da Eletrobras num certo dia. Aqui é a variação do preço no dia seguinte. Então, você observa, quando a variação foi positiva num dia, o que você esperava para a variação no dia seguinte? Teve uma associação? Nem positiva, nem negativa. Aqui, a variação, aqui é o preço da Vale do Rio Doce num dia e o preço da Vale do Rio Doce também no dia seguinte. Aqui a Petrobras, num dia, no dia seguinte, etc. Então, o que a gente encontra é que como o mercado como um todo, as ações elas são afetadas. Então, várias empresas são atingidas ao mesmo tempo, os preços delas caem simultaneamente ou sobem simultaneamente. Depende do grau de associação entre elas. Por exemplo, a gente viu que Eletrobras e Vale costumam andar juntas. Quando uma sobe, a outra também está subindo no mesmo dia. Petrobras, Vale e Eletrobras. Esse grupo de três aqui estão associadas entre si. Mas a Suzano, ela está pouco associada com essas outras três. Então, tem dias que o mercado faz essas ações, essas três aqui subirem, mas a Suzano praticamente não se mexe. É independente, pode subir também, pode descer, é independente do que está acontecendo com essas outras três. Tem dias que o mercado afeta a Suzano, o preço dela sobe muito ou baixa muito, e essas outras três aqui, nem tchum, não se mexem. Por outro lado, quando a gente olha o que acontece com a ação da Vale e com a própria Vale no dia seguinte, também a gente não consegue predizer. Se a Vale sobe muito hoje, amanhã você não tem a menor noção do que vai acontecer. Se ela vai subir, se ela vai continuar subindo, se ela vai descer, não tem uma correlação forte. Vamos olhar aqui agora a matriz de correlação entre essas, mais 5 minutos, a matriz de correlação. Eu vou chamar de Y de T, 4 números, que são os retornos das 4 ações no dia T. Vou calcular empiricamente o coeficiente de correlação de Pearson para os pares de ações. Eu tenho uma série temporal mais ou menos curta, é mais ou menos 1 ano e pouco de dado, são 401 dias, e a primeira coisa que eu obtenho é o vetor esperado das 4 ações, está aqui. Então, eu pego a variação da ação, calculo simplesmente a média aritmética das 4 ações como uma aproximação para esses valores teóricos. A média aritmética é o vetor y barra, que é igual a isso daqui. Ah, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui, peraí. 136. Engraçado, eu achei que eu tinha corrigido, eu acho que eu corrigi isso aqui, mas esqueci de atualizar aqui. A gente aqui é o seguinte, esse número que está aparecendo aqui é 1.094, aqui devia ter uma vírgula, depois 0.76, vírgula, 1.038, vírgula, menos 1.49, são os 4 números. Tudo isso vezes 10 a menos 3. Então, na verdade, esse y, por exemplo, y barra 1 é muito próximo de zero. É 1.1 vezes 10 a menos 3. Então, a variação diária é positiva, em média, mas muito pequena. O retorno diário no período é muito pequeno, ligeiramente positivo para as 3 primeiras e ligeiramente negativo para a Suzano. Desvio padrão, para cada uma delas, a gente estima dos dados também. O sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4 vão ser aproximadamente iguais aos desvios padrões dessa amostra de 401 dias que eu tenho. Eu tive esses valores aqui para os desvios, agora esses aqui pelo menos estão certos, separados por vírgula corretamente. E, em seguida, eu calculo empiricamente o coeficiente de correlação de Pearson para os pares de ações. E tenho aqui essa matriz.
mostrando que, por exemplo, a Suzano, está aqui, olha, a Suzano, como é que era a correlação da Suzano com as 3 primeiras? Está aqui, realmente, ela não é muito grande, é positiva, não é tão próxima de 0 assim, mas é fraca, é pequena. Observa como que, por exemplo, a Telebrás tem uma correlação bem maior com as outras duas aqui, olha. Aliás, Petrobras e Vale, né? Aqui devia ser Vale do Rio Doce, tá, gente? Não TEL 5. Vale do Rio Doce. Então, é 0,72, 0,79. É uma correlação razoável. É bem maior do que esses números que estão aqui embaixo. Então, essa é a matriz de correlação. A partir dessa matriz, a partir dos desvios que estão aqui e da matriz de correlação, eu posso gerar a matriz de covariância entre as variáveis, que é essas daqui. Então, eu vou usar essa aproximação, eu vou dizer que o retorno das 4 ações, num dado dia, segue uma gaussiana com uma média mu. A média mu, aproximadamente, é esse vetor aqui, e com uma matriz de covariância, sigma, que é essa expressão que está aqui. Ok. Vou agora tentar estudar um pouquinho esse problema. A gente vai usar... Aliás, gente, eu não vou ter condições de continuar agora. Nós vamos voltar nesse exemplo várias vezes ao longo das próximas aulas, e o que eu vou estar querendo fazer é algumas coisas como, por exemplo, identificar quando eu crio um índice, eu crio uma carteira de ações, o que acontece com essa carteira? Como é que eu acompanho o retorno diário da carteira? Vai ser uma combinação linear desses vetores y que estavam aqui. E a gente vai conseguir, a gente vai tentar obter qual que seria uma carteira interessante a partir dessas que estão aqui. Eu, na verdade, gostaria de criar 2 tipos. Eu gostaria de pegar o meu mercado de ações, eu teria muito mais do que 4, e dividir eles em grupos de ações que são mais ou menos separadas. Igual a Suzano, ela tem um movimento que parece ser separado dessas outras 4, eu gostaria de criar formar criar combinações de ações, fugiu o nome aqui agora, criar combinações de ações, uma carteira. Eu quero criar 2 carteiras que sejam independentes uma da outra. Eu gostaria de criar essas carteiras porque aí eu posso fazer o seguinte, eu compro um pouco de uma carteira e compro um pouco de outra. E com isso eu vou ver que eu vou diminuir um pouco o risco de perder, porque como elas vão ser independentes, eu diminuo o risco porque eu não fico basicamente subindo e descendo só com uma dessas carteiras. Quando uma descer, a outra pode estar subindo e isso minimiza o meu risco. Essas ideias foram ideias desenvolvidas no final da década de 50 por um cara chamado Markowitz, e a gente vai ver essas ideias e esses teoremas importantes que ele fez na área de finanças usando a normal multivariada. Isso vai estar associado também com componentes principais e outras coisas que a gente vai ver mais na frente. Então, a gente vai voltar nesse exemplo algumas outras vezes aí nas próximas aulas. Tá bom? Na próxima aula eu vou ver propriedades da normal multivariada. Algumas das propriedades que vão ser importantes para a gente. Então, vamos obter as marginais, as condicionais, etc. Um monte de cálculo matricial. Gente, por hoje é isso. Não sei se tem algum comentário, pergunta. Bom, se não, vamos encerrar por aqui. Aliás, gente, tá estranho, né? Não tem ninguém perguntando nada, nunca. Então, será que tá um tédio danado? Assim, ninguém... Tem alguém prestando atenção? Tem alguém não tendo dúvida? Acho difícil, hein? Bom, parando aqui a gravação, então...